Olá, boa tarde. Estamos aqui nas lives de quarta, começando mais uma vez, né? Tudo bom, pessoal? Quem tá chegando, né? Hoje a gente vai ter uma convidada muito querida, que é a Ana Paula Secato, né? A gente vai falar sobre a literatura para a infância na formação dos mediadores de leitura, né? Para quem não conhece a Ana Paula é gaúcha, né? Ana, acho que você é gaúcha mesmo, mas mora em Porto Alegre, né? Ana é mestre em letras, ela é professora de letras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Uma professora muito querida, mas também trabalhou na rede municipal durante muitos anos, né? Ela trabalhou durante muito tempo na área de literatura infantil da Feira do Livro de Porto Alegre, trabalhando na programação, né, na curadoria, nos programas de mediação de leitura. E foi uma das juradas, né, do Prêmio Jabuti ano passado na área da formação de mediadores de leitura. Então, vamos convidar a Ana para entrar aqui nessa conversa, para a gente bater esse papo, né, bem bacana, né, sobre mediação de leitura. Eu vou pedir para a Ana fazer aquela solicitação, né, de entrar aqui na live com a gente. Vamos esperar ela fazer. Que acho mais fácil, Ana, você fazer do que eu fazer. Sempre acho isso mais fácil, né? E é muito curioso porque tanto eu, né, Ana Cláudia, como Ana Secato, Ana Paula Secato, nós duas temos experiências muito parecidas, né? Nós duas somos professoras, nós duas já trabalhamos com curadoria de eventos, né? Nós duas trabalhamos em escolas, demos aula durante muito tempo, né, Ana? Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Sim, Você me estão me ouve bem? ouvindo? Sim, sim, eu estou te ouvindo bem, né? Acho que todo mundo está ouvindo porque eu não vi ninguém falar nada aqui do contrário, porque muitas vezes quando tem algum problema com som, com alguma coisa, o pessoal sinaliza, né, pra gente. Mas seja muito bem-vinda, né? Obrigada por aceitar esse convite, né, para estar aqui. Porque quando eu comecei com essas lives de quarta, não imaginava onde isso ia. Vou subir aqui um pouquinho para ficar um pouquinho mais alta. Não imaginava onde isso ia chegar, né? Nem como é que ia ser. E tem sido muito bacana ter sempre um convidado para falar sobre algum tema específico, né? E uma das coisas que eu já botei na minha cabeça é que uma vez por mês vamos falar sobre maternidades. Maternidades possíveis, né? Ou impossíveis, seja lá o que for. Mas enquanto você estava entrando, eu vinha falando, né? Que tanto eu quanto você temos uma experiência muito parecida, né? De ter dado aula de literatura, trabalhar com a literatura dentro da escola, né? Enfim, tanto você quanto eu fizemos mestrado em letras, né? Eu fiz dentro da ciência da literatura, enfim. Né? Você hoje está no Instituto Federal, né, do Rio Grande do Sul, trabalhando aí uma nova etapa, né, uma coisa mais recente, mas você trabalhou durante muito tempo na rede municipal, não foi isso? Sim, não só de Porto Né? Alegre, os municípios também, né? Né? E então acho que você tem uma bagagem bem bacana e todo o trabalho que você fez durante anos, né, fazendo parte da equipe com a Sônia Zanqueta, né, na feira do livro aí de Porto Alegre, né, que é uma feira que é uma referência, né, que tem todo um trabalho. E eu costumo dizer, né, o Manuel que está aí, Manuel Filho que está aí, né, com a gente aqui nessa live, a gente sempre brinca, né? Vocês aí no Sul reclamam às vezes porque vocês não veem o que acontece no resto do país, né? Porque o bem ou mal, seja lá do jeito que for, tem um determinado trabalho aí com a literatura que é um pouco diferente, mesmo que ainda tenha suas precariedades, que a gente sabe que isso tem absolutamente em qualquer lugar, vocês têm feiras do livro, né, tentando aí melhorar a cada ano que passa. Mas, enfim, então eu queria, né, te convidar para esse debate, para a gente pensar, né, quando a gente fala, né, esse conceito que a gente tem trazido agora, né, da literatura para a infância, e não só da literatura infantil, né? Porque quando você pensa a literatura para a infância, é a minha infância, a tua infância, a infância que mora dentro da gente, as infâncias possíveis, né? Eu gosto até de botar no plural, porque tem tantas infâncias, as pessoas têm uma ideia de que tem, é criança.
É jovem, bota num pacotinho, né? Como se só existisse um jovem, uma criança, né? E não é bem isso, a gente sabe disso, né? Que a gente tem aí infâncias possíveis, juventudes possíveis, né? Assim, muito variadas. Então, eu pessoalmente detesto rótulos e que coloquem a gente, né, pensando uma coisa só. Né? Mas quando a gente pensa nessa literatura para a infância, a gente pensa nessa formação do mediador de leitura, né? Na verdade, a gente combinou de fazer essa live quando a gente conversava um dia, né, para o WhatsApp, falando exatamente, às vezes, da precariedade que ainda existe, né, nessa formação do mediador de leitura, num trabalho muito profundo com a literatura para a infância e juventude. Porque se a gente pega dentro das universidades, quantas hoje tem um curso de literatura infantil de fato? A gente conta nos dedos, né? Dá para contar Sim. nos dedos, eu acho que a gente não vai encher as duas mãos. Né? Assim, eu não quero pecar aqui por faltar com alguém, mas assim, né, a semana passada a gente estava aqui com a Eliane, né, com a Eliane Debus falando, e ela faz um trabalho de literatura com a literatura infantil e juvenil dentro da universidade, né, em Santa Catarina, né, na UFSC, que é um trabalho bem diferenciado, mas a gente sabe que não é isso que acontece, né, em todas as universidades. Né? Você fez mestrado, você sabe bem disso, né? Então, antes de passar a bola para você, só contar uma coisa curiosa, quando eu estava no mestrado, e talvez você tenha escutado isso, num dos cursos, fazendo, na hora de se apresentar, eu falei, meu nome é Ana Cláudia Ramos, eu sou escritora de livros para crianças e jovens. Aí tinha um rapaz sentado ao meu lado e falou assim, ai, que lindo, você faz livrinho? Aí eu olhei para a cara dele, muito amorosa, muito sutil, falei assim, olha, eu não faço livrinho, não. Eu faço literatura para infância e para juventude. Por quê? Você faz livrinho? E continuei. Então, professora, olha só, deixa eu continuar minha apresentação. E fui, né? E eu vou contar outras histórias para a gente ir trocando, né? Então, vou passar essa bola para você, né? Porque tudo começou com essa nossa fala, né? Ainda da necessidade de uma formação mais profunda com essa literatura, esse olhar mais profundo dentro do meio acadêmico, sobretudo, com a literatura para a infância, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da tua vivência, da tua experiência, do que você observa, né? E aí a gente vai bater essa bola, né? Trocando um pouquinho daí para cá. Então, boa noite a todas e todos, né? Te agradecer, Ana, pelo convite, né? Como tu falou, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Por essa história da feira e também tu já visitou uma das escolas, né, onde eu trabalhei. Aham. A gente fez um trabalho juntas, foi bem legal. E, na verdade, para a gente pensar essa questão da formação, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória. Quando Uhum. no curso de letras, né, isso foi em 2000, eu entrei por uma outra razão, queria ser, na verdade, professora de inglês, né? E aí eu morava em Cachoeirinha tinha uma livraria muito próxima à minha casa, que era a livraria da Sônia Zanqueta e Olha das só. filhas. Então eu costumo dizer que entre a minha casa e a parada de ônibus que eu pegava para estudar, tinha uma livraria. Essa livraria mudou minha vida, né? E que livraria, né? Logo de quem, né? Livraria, né? Alguém está Eu lembro falando que o áudio. Flávia, que áudio que não tá bom? o meu, eu acho. Né? Deixa eu conectar de novo aqui. Me Uma ouvindo? livraria. Ah, Estão me ouvindo? sim, sim, tô vendo. Tá. Melhorou, é verdade. Melhorou, tá. Então, então essa livraria, né, eu comecei a frequentar, né, e aí conheci a Sônia, né, e a Sônia me convidou isso em 2005 para trabalhar na feira. Eu Foi a primeira tinha, vez que eu fui à feira. é, Olha que coincidência. então, em 2005 eu comecei a trabalhar na feira e de cara, nossa, aquilo me apaixonou, assim, porque eu comecei a trabalhar no Largo dos Ilustradores, que era um Uhum. espaço, né, só dos... Então, ali eu conheci o André Neves, a Laura Castilhos, né, outros ilustradores,
E aí esse universo da literatura para a infância começou a fazer um outro sentido. E eu comecei a pensar na minha trajetória como leitora na escola, né? E também no curso de letras, em como essas leituras foram significativas para mim, né? Como elas Uhum. possibilitaram um autoconhecimento, inclusive, Com né? certeza. Então, aí em 2005, eu trabalhei 3 anos como monitor, então só o período da feira, né? E aí depois eu comecei a trabalhar na sala dos autores, que era o espaço, que é ainda, né? Existe esse É. espaço de convivência dos autores, né? Da área infantil e juvenil. E aí comecei a ficar mais próxima mesmo, né, de vocês, né, e ouvir as conversas, os processos criativos, e eu disse, opa, eu acho que eu não quero mais ser professora de inglês, eu já estava um pouco desestimulada, assim, né, e, e aí as coisas tomaram, né, outro rumo, assim, né. Uhum. Então, já nos meus estágios, eu em língua portuguesa, eu fiz uma oficina de criação literária, né, com uma turma de sexto ano. Aí, a partir dessa oficina, eu escrevi meu trabalho de conclusão, né? E aí tudo foi me levando para o universo da literatura para a infância. Em 2010, eu começo a trabalhar com a formação de mediadores, porque me formei no início de 2009, e eu comecei a sentir que eu precisava vincular esse meu trabalho na Câmara, né, com a minha Uhum. formação. E aí tivemos a ideia, a Sônia e a Gláucia de Souza também, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, né? A gente pensar um curso de formação de mediadores de leitura, e aí pensamos no Tessituras, que é um curso que já ocorre, né, há 11 anos. Eu não falei de uma experiência ainda durante o curso de letras, que Ah, também foi bem significativa, que foi ser estagiária na editora Projeto. isso eu não Então, sabia. Esse pedaço da sua vida eu desconhecia. em 2007 eu ainda trabalhava só meio ano, a partir da metade do ano, né, na Feira do Livro. E aí Uhum. a Nete Baldi, da Projeto, pediu uma indicação para a Sônia de alguém que pudesse trabalhar num evento de 15 anos da editora. E eu comecei a estagiar lá para organizar esse evento, né? E aí trabalhei em 2007 nesse primeiro semestre, depois fui para a feira e voltei em 2008 já com outras atribuições, Que e legal. aí a Nete foi uma pessoa que investiu muito em mim, né? Eu sou muito Uhum. grata a ela, porque eu comecei a ler originais também de livros, né? E a trocar ideias, né, com ela foi um espaço formativo, assim, de literatura mesmo, assim, né? Me sinto muito privilegiada. Depois fui para a feira, e aí 2009, 2010 eu começo esse trabalho de formação de mediadores, né? O Tessituras nasceu mesmo para qualificar as práticas de leitura, né, dos professores que trabalhavam na época, né, com o Adote um Escritor, que é um programa que existe até hoje, né? Ele, durante 16 anos, ele foi vinculado com a Câmara Com a do câmera. Livro, né? E a Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a Prefeitura toca sozinha esse programa, né? E que leva os autores às escolas municipais, né? De Porto Alegre. E a partir de então, outros programas foram acontecendo, já existia também o Fome de Ler, né, Uhum. da UBRA, que era coordenado, né, pela professora Ângela Rola. Então, isso foi crescendo, depois teve, né, o Lendo para Valer, que atende as escolas estaduais, né, aqui
das regiões próximas a Porto Alegre, o livro lido, que ocorre em Cachoeirinha. Então, o nosso propósito, né, de trabalho sempre foi qualificar essas práticas, né, oportunizar um Uhum. espaço de troca e de escuta também desses professores, né? Nos surpreendeu lá no início do Tessituras que não eram só professores os interessados, nós tínhamos bibliotecários, né? Pessoas que trabalham em bibliotecas comunitárias, né? Voluntários, em outros setores, estudantes, gente que quer fazer alguma coisa na área da leitura, os contadores de histórias, então um público muito diversificado, assim, e isso se manteve, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente não conseguiu ainda É. fazer, né, o Texturas, mas a gente está pensando, e agora eu, como coordenadora pelo Instituto Federal, né, eu de Olha que legal. lado, né, a gente está pensando em fazer um pouco antes da Feira do Livro. Então, iniciamos em outubro e pega um pouquinho da feira também, né? Né? É muito interessante você estar falando isso. Só tem uma coisa que fica aqui Uhum, martelando na minha cabeça, né? O quanto que esse trabalho da mediação com o mediador é importante, né? Porque quando os programas acontecem sem ter uma gerência, que tenha uma cabeça aberta, que entenda de literatura, a coisa pode se perder e se esvaziar, né? Aí muitas vezes a gente sabe que existem eventos, ocorrem atividades, ou uma atividade seja numa escola, uma feira de livro, mas se você não tem uma cabeça pensante ali de uma curadoria muito, né, afinada ali com o trabalho com a literatura, a coisa muito pode se perder, né? E você uhum, não tem essa formação mesmo, que é uma formação que é um aprendizado, né? Por exemplo, você foi contando um pouco da sua trajetória, eu fui pensando na minha trajetória. Eu, super jovem, trabalhando na Biblioteca Manuelino Costa, Luiz Raul Machado, né, me convidando para ser estagiária dele na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, porque eu já era aluna da Eliana Iones na PUC, né? E a gente muito jovem, aquele deslumbramento com aquelas pessoas todas ali trabalhando. E você vê, é aprendizado, né? Então tudo é formação, né? É a formação de quem vai dar aula para esses professores, é a formação, né, desses professores que vão atuar com as crianças e com os jovens dentro da escola. Então uhum. eu que acompanhei, né, acompanho, na verdade, né, o ADOT desde 2005, é muito interessante a gente ir vendo assim, a cada ano como é que a coisa ia crescendo, né? Então, quando você consegue então ter a oportunidade de voltar numa mesma escola alguns anos depois, aí você vê, uau, que bacana, já deu um salto. Por quê? Porque teve uma qualificação de acervo, uma qualificação da formação daqueles profissionais, né? O quanto que um curso ajuda mesmo todo mundo, tanto os professores que têm que se preparar para ficar cada vez melhor para poder dar aquele curso, como aquelas pessoas que estão ali, que aí vão ser os mediadores, né, de um modo geral, que seja o professor, o bibliotecário, o voluntário, né, enfim. Está aí a Eliana, bibliotecária lá do Solar Meninos de Luz, falando que a formação dos bibliotecários, essa formação desse mediador, para ela ficar cada vez mais forte, né, para você não poder ir fundo mesmo no trabalho, não ficar só ali fazendo, ai que bonitinho, vem o autor na escola, ai que graça, vou trazer o autor na feira. Não, por que eu estou levando Uhum. esse autor na minha escola? Qual a função desse autor? Por que esse não o outro? Por que eu escolhi esse, né? Então, como é importante esse trabalho que vocês fazem nessa formação mesmo desse professor. Eu via muito isso nos anos que eu acompanhei, né, junto com a Verônica Lessa, a Flipinha. A cada ano que a gente dava a formação para os professores no início do ano, era um salto de um ano para o outro. Primeiro ano, né, todo mundo meio tímido, sei lá quantos anos depois, 5, 6 anos depois, todo mundo super se sentindo com propriedade já, sabe? Tipo, você Uhum. não tem mais medo, né, desse objeto. Ele não me amedronta mais, né? Eu já estou íntima dele. Então, como é importante, né, essa formação mesmo, a palavra é essa, né? É uma Uhum. formação. Porque tem alguns movimentos que o mediador faz e que eles são muitas vezes inconscientes, né?
e a gente acaba fazendo isso um pouco na urgência do momento e Uhum. sem pensar muito, né? Então, eu penso assim que o mediador de leitura, seja ele professor, bibliotecário, né? Alguém que está ali na ponta com os leitores, né? Primeiro ele tem que ser um leitor. E eu não digo só um leitor de livros, né? De ter um repertório, mas ele precisa ser um leitor também do aluno dele. Quem é esse Uhum. aluno, né? Muito bom. Qual é a realidade que ele está inserido? Como é que eu leio essa realidade? Eu tive que fazer isso há pouco tempo, quando eu mudei do ensino fundamental para o médio. Então, eu tive que fazer uma leitura dessa realidade, porque eu fui trabalhar numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, né? Estava trabalhando há 10 anos nas periferias urbanas, então são É uma realidades realidade. muito distintas, né? Uhum. Então, esse primeiro movimento do professor leitor. A aula de leitura, ela não começa quando a gente abre um livro. É desde Uhum. quando eu saio da sala dos professores e me dirijo até a porta, né, da sala de Muito aula, bom. já é uma aula de leitura, porque vem um e quer te dar um abraço, aí outro quer carregar suas coisas, outro te vem com uma pergunta. Tudo isso é leitura, a gente está lendo esse universo o tempo inteiro da escola. Né? E isso é muito importante para o próximo movimento, que é o professor, que é o mediador, né? Curador, que é aquele que vai ter que fazer Uhum. essas escolhas. Né? Então, quais são os propósitos dessa leitura? O que, que eu quero fazer com ela? Né? Então, isso. Bom, eu estou achando que é isso que eles estão precisando. Então, vamos oferecer essas leituras aqui. Né? Quem Uhum. sabe a escola precisa trabalhar mais a questão das relações étnico-raciais, né? Que foi o tema da semana passada. Então, vamos pensar nesse autor aqui, né? E aí é o movimento da curadoria. E, em terceiro, o mediador mesmo, né? Como é que a gente vai ler esse livro? Como que a gente vai fazer as discussões? Quais são as atividades, né? É o fazer, né, a leitura acontecer mesmo. E você está Então, tudo isso. falando. Não, termina, termina. Não, e tudo isso tem que ser pensado, e quando a gente às vezes se vê muito sozinho tomando essas Uhum. decisões que são, né, de grande responsabilidade. E quando a gente está num grupo, a gente compõe uma rede, Sim. né? E aí um vai indicando para o outro, ó, isso aqui que eu fiz deu certo, quem sabe vai por aí. Então, esses espaços de formação, né, eles começam a produzir sentido para a nossa prática. Não, muito bom isso que você está falando, mas você foi falando aí e me veio uma lembrança na cabeça. Muitas vezes a gente faz essa leitura, né? Ou a gente supõe que fez essa leitura e escolhe aquele livro porque você conheceu aquela turma e o livro não dá certo. Pode não dar certo, então a gente também tem que ter essa humildade de entender, opa, não deu certo. Por que que não deu certo? Então vamos desconstruir, né? Por que que não deu certo? Né? Acho que tudo é assunto para a gente trazer e para a gente, né, pensar. A Bárbara Catarina, que está aqui, essa queridona, né, falando, né, que com a contação de história, né, também tem que ter essas múltiplas leituras. Com certeza, Bárbara, né? A gente que trabalha com o livro tem que ter esse olhar muito cuidadoso, né? Porque para além do livro, né, quem é essa turma? Né? Eu me recordo que o diretor da escola que eu trabalhei por 10 anos, ele queria que no ano anterior, quando saía a lista de material, eu desse a lista de material de todos os livros que eu queria no ano seguinte. Eu regalava o olho assim para ele, eu falei, eu não posso! Mas, Ana Cláudia, você já conhece esses meninos? No ano que vem são os mesmos. Eu falei, não. Eles vão para as férias, eles vão voltar diferentes, vão entrar alunos novos, vão sair pessoas. Eu não sei o que vai acontecer no mundo durante o tempo que eles ficarem de férias. Com muito sacrifício, eu permiti que eu só escolhi o do primeiro mês.
né? E aí, porque eu precisava entender quem eram aquelas pessoas que estavam voltando para mim, por mais que, né, a grande maioria continuasse no colégio, e eu fiquei 10 anos no colégio, eu trabalhava dentro da biblioteca, então eu dei aula para vários alunos por 10 anos, né? Por mais que eu conhecesse aqueles, tinha os flutuantes, os que entravam e saíam, e que eram o suficiente para modificar o olhar por uma turma, né? Uhum. Então, agora, uma coisa que me vem muito na cabeça é essa formação nossa, né, do professor mesmo, né? Eu me recordo que eu fiz magistério, né? Hoje a pessoa tem que fazer pedagogia, né, para dar aula, pelo menos Uhum. na minha época eu fiz magistério, que eu tinha formação de pré-escolar, na época era pré-escolar, né? Porque eu já passei dos 50, então a formação era outra naquela época, né? Era de pré-escolar a quarta série, né? E a gente tinha uma mísera cadeira de literatura infantil e juvenil. Eu fiz letras na PUC, uma universidade, né, referência maravilhosa. Tinha uma cadeira de literatura infantil, que era ministrada pela Eliane Unes, maravilhosa, mas era eletiva, não era uma cadeira obrigatória. Então, Uhum. ainda. E era uma luta, ela lutava para manter aquilo lá, sabe? Assim, então, como que pode, dentro da universidade, que forma o professor de letras, né, de literatura, que vai para a escola trabalhar, sobretudo no Fundamental 2 e no médio, não ter um estudo da literatura para a infância e a juventude? Uhum. Sim. Antes de falar sobre isso, só do teu comentário anterior, né, de Uhum, escolher a lista de livros de um ano para o outro, né? Então, como é importante esse diagnóstico que uhum. a gente tem que fazer no início do ano. A primeira atividade que eu faço em sala de aula todos os anos é a mesma, é a escrita de uma autobiografia, Oh, que legal. né? Então, eu organizo em 3 parágrafos essa escrita autobiográfica e ali eu conheço o aluno. Depois a gente faz uma roda de conversa e eu começo a perguntar que histórias eles gostam. História não Uhum. necessariamente está no livro, está no filme, está Tá no na game, música. está na música, está nas artes todas, né, combinadas. Então, isso me dá né, um amparo para as minhas escolhas que eu vou fazendo ao longo do ano. Mas essa Uhum. questão da formação né, vinculada à universidade, ela é muito complicada, né? Eu acho que, de modo geral, o curso de letras, tá? que quem é o perfil do estudante de letras? Não é um perfil, é um perfil que vem das classes trabalhadoras, né? Uhum. Então, o aluno da escola pública, né? E como esse aluno ele é acolhido na universidade, né? É jogado um arsenal ali para ele, um monte de livros que ele talvez tenha ouvido falar no ensino médio, porque o ensino médio ainda tem uma tradição muito historiográfica da Sim. literatura, e isso se reforça lá na nossa formação. Foi isso que eu vi de literatura na faculdade, a historiografia, né? Então, Uhum. muitas vezes eu tinha que Foi. ler a fortuna crítica, né, os críticos, e não o livro em si. Eu não precisava Sim, ter lido o livro, mas eu tinha que saber o que tal teórico tinha falado, né, verdade. sobre o livro. E toda avaliação é nesse sentido. Então, existe pouco espaço de discussão da obra literária. Sim. E aí eu ressalto que eu comecei a faculdade de letras na FAPA, né? Depois que eu fui para a URGS. E o Caio Ritter foi meu professor numa das disciplinas. E o Caio era um professor que lia conosco em sala de aula, ele nos colocava numa roda e a gente ia discutindo o texto. E que exercício simples e tão enriquecedor, isso é formação de leitor. E Sim.
não ocorre, né? A- Não é a regra, digamos assim. Só fazendo um Então, parêntese, assim, para não perder, porque tem a ver com sim, isso, quando a gente pensa, né, isso aí que você disse, né, o professor que trabalha a literatura, né, que te coloca discutindo a obra, a partir do momento que você, como aluno, discute a obra, quando você vai ler a teoria e a crítica, você entende o que aquilo, né, está sendo dito numa profundidade que, se você não sabe ler a obra, como é que você vai entender o que é crítica literária? Se você não se tornou um sim. leitor crítico também. Pronto, fechei parênteses. Voltou aí para você. Então, é isso, assim. Sobre a disciplina de literatura infantil, eu também fiz eletiva depois de formada, né? Eu pedi permanência para tentar terminar o italiano, a graduação em italiano, eu acabei não terminando, mas porque comecei a trabalhar, enfim, daí não deu mais. Mas eu cursei um semestre a cadeira da literatura infantil e também era eletiva e na URGS, né, que é a nossa federal aqui, ela abre muito de vez em quando, né? E aí é importante pensar, porque ano passado eu levei meus alunos num evento no Instituto de Letras, na URGS, e eu fiz questão que os meus alunos estivessem ali na bancada para conversar com os alunos de letras, Ah, que legal. né? Porque eles são, né? Eu acompanho essa trajetória deles em sala de aula, de como eles vão formando esse perfil, esse comportamento leitor. E eu fiz Uhum. algumas questões para eles, né? E eles foram falando e organizei uma apresentação e eles foram contando tudo que a gente fazia em sala de aula, né? E isso eu fui aprender por minha conta, né? A universidade não me deu, Ela não te formou para isso, com ela não me certeza. formou para isso, né? Ela me formou para eu dar aula de língua, né? Numa perspectiva muito libertadora. A minha formação, eu não acho que ela foi, né, de todo ruim, mas especificamente no ensino de literatura, né, ela me forneceu muito pouco para trabalhar com o ensino fundamental. Tanto que Aí, tem um episódio, uma historinha bem curtinha, que eu fiz um seminário de ensino de literatura e eu organizei uma aula que era um sarau de poemas do Drummond e de outros autores com os alunos. para com os alunos Tá. para o ensino fundamental. Organizei toda a sequência didática e tal, de poesia, e aí apresentei meu trabalho. Ao final, a primeira coisa que o professor me disse assim: tu deverias ter feito uma aula para o ensino médio, porque essa disciplina é voltada para o ensino médio. E aí eu já desmontei, né? Então, eles estão pensando em literatura no ensino médio, não no fundamental. E aí a gente chega dentro da escola, tem a biblioteca escolar com livros infantis, livros, né, juvenis, e o Uhum. professor não sabe o que fazer com aquele acervo. Enquanto que a nossa gurizada, né, os alunos estão lendo, né, são ávidos. E às vezes eles até perdem um pouco isso por falta de estímulo do seu Sim. professor, né, por falta dessa prática da mediação mesmo. Eu diria que na minha formação, o que foi fundamental para me educar, né, nesse sentido de como trabalhar com a literatura, foi ter ido trabalhar na Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa. Era uma biblioteca que, né, funcionava na Lapa, na Mendes Sá, aqui no Rio. Era uma biblioteca, era uma iniciativa da Marina Quintanilha, né, que já não está mais aqui entre nós. E Marina fez uma parceria com o Lions Club e montou essa biblioteca, né, que era mantida por projetos, né, com uma luta danada. Tinha ali um tempo de 10 anos nesse lugar, por conta que o Lions, né, fez essa parceria, tanto que eles depois, o espaço não quis renovar,
né? E aí não vem nem ao caso aqui contar por que não vale a pena ficar lembrando história triste, né? Mas durante 10 anos aquela biblioteca ali era um fomento de leitura e ela funcionava para aquelas crianças que no contraturno da escola não tinham o que fazer e iam para a biblioteca. Então eram crianças, a gente tinha nessa biblioteca um menino, né, que ele tinha 9 anos naquela ocasião. Um leitor, Ana Paula, ávido, sabe assim, que ele levava os livros para casa, no dia seguinte ele já tinha lido e discutia com você. Você sabia que ele tinha lido porque ele chegava lá, né, querendo debater a história do livro. Esse menino era repetente na escola. O que essa escola não conseguia ver nesse menino? Né? Então, ali foi um grande aprendizado, porque naquela época, isso eu estou falando de 1986, que foi quando eu fui trabalhar na biblioteca, 86, 87 até, né, trabalhando na biblioteca em vários momentos, a gente já tinha essa concepção de mediação de leitura, livro como plataforma de voo, biblioteca infantil, espaço vivo. Então, como é importante, né, na formação, na nossa formação, ter alguém com esse olhar aberto, um pouco à frente, né, que mostra, descortina nesse universo do que é possível a gente fazer. Porque você não trabalha literatura sem o livro. Você não faz formação de leitor sem leitura. E aí, um dia, nós levamos essa turma, né? Não me lembro exatamente quantos eles eram, porque isso já tem bastante tempo. Nós fomos à Bienal. E eles andavam pelos corredores da Bienal com uma propriedade. Eles iam entrando nos estandes e pegando os livros e falando e discutindo. Olha, esse aqui a gente já leu. Olha, esse aqui desse autor. Esse aqui a gente não tem na biblioteca. E, de repente, alguém falou assim, quem são essas crianças? Que crianças são essas? Porque elas eram atípicas. Mas não era nada demais. A gente não fazia nenhuma invenção da roda ali. A gente simplesmente sentava no chão com aquelas crianças, lia, discutia, e livro era plataforma de voo para poder pensar milhares de outras possibilidades, né? E eles simplesmente tinham o poder de opinar, ter vez e voz, que faz toda a diferença na formação de um leitor. Sim. É muito simples, né, Ana? Uhum. É uma sensibilização, né, na coletividade, né, explorando a subjetividade dos Sim. alunos. Eu me lembro naquela vez que eu li primeiro a Bolsa Amarela com a turma e depois nós lemos a história de Clarice, Uhum. né? Foi muito legal. E aí eu pedi para eles escreverem muitas cartas e eles escreveram para a tua personagem, para a personagem da Bolsa Amarela, né? E vieram coisas muito fortes até, né? Que só na intimidade da escrita de uma carta, né? Eles Para aquela revelaram. personagem eles revelaram, né? E eu procurei alimentar esse imaginário, tanto que eu combinei com uma colega de que ela, né, trouxesse uma carta para a Uhum. turma inteira, né, da personagem. Então foi muito. E eles acreditaram, eles estavam no sexto e sétimo ano, eles não eram tão crianças assim. Sim! Já tinham passado daquela fase que E não eles tem queriam fronteira entre olhar aquela real. carta, da fase mais mágica, É, né? a fronteira entre Então, real e imaginário dele já estava bem mais definida, né? Com certeza. sim, sim. Então foi muito marcante. Depois os mais velhos leram, né, o Tempo de Namoro, né? Uhum. E também relacionado com a questão da sexualidade, do namoro, né? Quando é que é a hora certa, principalmente, né, as meninas e tal. Então, tudo isso a literatura pode suscitar, né? É só a gente entender que a literatura ela é uma necessidade, né? Uhum. Às vezes a gente vê assim que as pessoas até meio que brigam, né? Digamos assim, ah, mas tem que ter o prazer de ler. Ah, mas a leitura é um hábito. Ah, a leitura é o que a gente for fazer com ela, Uhum. seja por prazer, seja por dever, enfim. Mas o que eu me proponho enquanto professora é despertar a necessidade da leitura, Sim. né?
Perfeita essa que ele imagem. tenha um propósito naquilo que ele está lendo, seja um não propósito, inclusive, né? Porque a literatura, embora ela não tenha esse caráter de ensinamento, né? Ela não é algo didático, né? Porque ela é arte, ela acaba, né, sendo um conhecimento tanto sensível, né? Uhum. E quanto intelectual também, né? Porque Hum. ela nos nutre, ela nos fortalece, nos faz conhecer outras realidades, outras subjetividades, né? E isso é tudo o que atualmente não se quer fazer, né? O que se Oh, quer fazer é apagar a subjetividade. Tá aí o ensino remoto, né? Eu louvo muito os professores que hoje estão submetidos a essa realidade de elaborar material, de pensar, né? Tantas famílias também uhum. preocupadas, mas isso é uma homogeneização da educação, né? A gente tem que pensar muito o que a gente quer, qual é o papel da escola, né? A gente vai ter que se É, descobrir, assim. eu tenho falado muito isso, né? Quando às vezes alguém me pergunta, como você acha que a escola vai ficar, né, pós pandemia? Eu falei, gente, a escola tem que se pensar o que que ela está fazendo como um todo, né? Qual é o meu propósito? O que que eu quero? Qual é a função da escola hoje, nos dias de hoje, né? Não do que já passou, o que já passou, né? O que nos trouxe até aqui e a escola precisa, né? Desse novo olhar para entender o que que ela vai fazer, né? Eu cada vez mais penso num professor tutor que ajuda o aluno a descobrir suas potencialidades e não de enfiar, né, conteúdo goela abaixo, porque isso já deu, né, como se diz, né? Mas quando você fala da literatura como necessidade, né, isso para mim é fundamental. Foi por isso, eu quero só contar uma historinha bem breve aqui, foi por isso que numa live, algumas semanas atrás, nasceu a história, não sei se você conseguiu acompanhar, acredito que sim, de colocar livros nas cestas básicas, né? Uhum. Então, como eu sou voluntária no Solar Meninos de Luz, que eu sempre recomendo às pessoas que conheçam o Solar, fazer um trabalho incrível com educação, uma escola de educação integral, que funciona nas comunidades do Pavão, Pavãozinho em Cantagalo, aqui no Rio, né? E eu acompanho o Solar desde antes do Solar existir, eu gosto de falar isso, né? E aí eu falei, vamos botar livro nas cestas básicas. Fiz uma campanha, em 2 semanas arrecadei livros o suficiente. Agora, com uma parceria aqui com a Secretaria de Cultura, né, do Estado aqui do Rio, que eles estão fazendo, tipo, recolhem livros de quem quer doar para levar para outras pessoas que precisam. Então, já combinei com o Pedro, né, o que a gente chama dele do Pedro do Livro, que ele, né, já multiplicou isso. A gente vai garantir livros nas cestas básicas de julho. E aí o Estadão, né, a Maria Fernanda, né, do Estadão, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia de alguma história que tinha acontecido, se o livro tinha modificado. Aí um menino, né, eu passei o contato do Solar, um menino que era um frequentador da biblioteca e que estava com muita saudade, né, que a mãe conta que ele largou tudo, largou, sei lá, celular, para ir ler, porque ele estava com sede daquilo, né? Com sede de livro. O que que esse livro proporciona de abrir? Eu falo que livro tem que abrir porta, janela da nossa alma, né? Tem que fazer a gente sair do nosso lugar e pensar outros possíveis lugares. E como que esse livro ele traz luz aonde não existia na vida de tanta gente, né? Isso é que eu acho bonito, né? O livro ele coloca luz nas nossas sombras, né? Eu tenho gostado muito dessa imagem, né? A gente vai lendo aquilo e fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso antes. Uhum. Como que eu nunca pensei nisso antes? Né? Então, acho essa beleza da literatura. Então, que bom que, porque é um livro que vai modificando a vida de um menino, que vai modificando a vida do outro, e assim a gente vai, né, conseguindo mudar as histórias para fazer desse, né, país um país mais justo. Eu acho que não tem como ser mais justo se não tiver uma educação decente, de qualidade para todos, sem distinção alguma. Sim.
E essa tua fala me lembrou um texto de 88 do Antônio Cândido, que é o direito à literatura, A né? literatura. Que é esse ensaio em que ele fala de como a literatura precisa ser acessada por todos, né? Uhum. Inclusive, ele diz o seguinte, que ter dinheiro não quer dizer que tu vai ser um bom leitor, ou Ai, com ter acesso certeza. a bens culturais, né? Então ele faz uma crítica muito a essa, digamos, elite que se acha também elite intelectual, né? Aham. Uma outra referência é a Silvia Castrillon, né? Com o Sim, livro maravilhosa. Direito de Ler e Escrever, que é da Pulo do Da Pulo do Gato. Gato, da coleção Gato Letrado, né? Isso, que ela fala, né, dessa democratização da cultura letrada e também a participação da sociedade civil nessa construção, né, do acesso ao livro, das políticas de leitura também. Então, isso a gente, ainda mais atualmente, né, a gente pouco pode esperar, embora a gente tenha que pressionar, né, e participar dos fóruns de discussão, né, em relação aos governos, mas as entidades, as organizações, as pessoas, a gente tem que se mobilizar, né, e fazer Uhum. redes, porque a formação de leitores ela precisa acontecer, né? Ó, a gente tem duas Então, perguntas, Ana, que chegaram aqui. Inês perguntando por que é tão difícil o livro chegar à escola? Verbas para tudo, menos para o livro. Não sei se você quer comentar. Quer que eu bom, fale alguma coisa? porque muitas vezes o livro não é a política, né? Porque Uhum. política é fazer escolhas. Então, se faz uma escolha, muitas vezes, de colocar um grande painel de EVA com personagens da Disney, né? E não comprar livros, né? E a gente tem que mostrar que livro é fundamental para a nossa aula. O professor de educação física não precisa de bola de vôlei, precisa de rede, Uhum. precisa dos materiais. Nós também precisamos, e os nossos materiais são os livros, né? Então a gente tem que se servir também de argumentos, né? Eu não vou dizer que sempre foi fácil de conseguir verba, né, com os diretores, mas eu me posicionava, eu preciso do material, né? Então, também quando tinha os programas, né, foram fundamentais para isso também, mas nem sempre é o caso, né? Porque com os programas, assim, teve muito livro chegando nas escolas que muitas vezes não chegavam a quem devia. E aí eu acho, sabe, Inês, completando um pouco isso que a Ana falou, né, o quanto que nós somos exatamente coautores disso. Porque a gente precisa brigar. A gente precisa brigar nesse bom sentido, né? De ir lá, de Uhum. dizer, de incomodar, de ir na secretaria, de buscar um projeto. Falo, trabalhar dá trabalho, né? Você realmente querer fazer um trabalho, você tem que sair do seu local de espectador para um local de agente daquilo que você realmente deseja fazer. Fácil é? Não, não é. Né? Mas a gente está aqui nesse mundo em transformação que ainda vai, ainda falta muito para ele melhorar e está aí no que a gente, né, gostaria que ele tivesse. Mas então acho que é isso, é a gente tem que brigar. Né? Me lembro muito da Ana Elizabeth falando quando ela trabalhou, foi diretora de creche, as escolhas que eram feitas. Aonde eu vou aplicar o dinheiro que essa escola recebe? Uhum. Né? O que eu quero? Quais são as políticas públicas ali interna, né? Porque tem a política, né, federal, estadual, municipal e a interna da escola. O que eu vou abraçar? Quais são as minhas causas? Quais são as minhas lutas? Né? É isso, né? E também comentando, alguém, Maura pedindo para comentar sobre a mediação em tempos de pandemia e aulas online. Esse é um pouco mais complicado, porque a gente não sabe exatamente como é que está acontecendo em cada lugar, né?
Eu É, tenho visto, é muita secretaria de educação me pedindo, eu como autora, Ana, grava um vídeo de incentivo, grava um vídeo para os professores, grava um vídeo para os alunos, né? Pedindo para eles lerem, pedindo, ou com alguma história, né? Enfim, sim. mas aí, mais uma vez, a gente só vai mudar, talvez, Ana, não sei se você concorda comigo, mas do espaço físico para o espaço virtual. Você era ou não era um mediador de leitura? Você já fazia ou não fazia um trabalho? Porque talvez, exatamente nesse momento, um bom professor que já trabalha com a literatura, ele vai estar ali, de repente, contando história com as crianças e captando dali o que está acontecendo, né, com cada um dos seus alunos, está muito mais preocupado com essa humanização desse aluno do que, né, com conteúdo, 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 Uhum, conteúdo, né? uhum. Sim, e a gente sabe que a literatura, ela, bom, já falei aqui, ela é um conhecimento muito propício para debater esses temas mais desafiadores e por vezes Uhum, polêmicos também, né? Uh, e a gente tem a ferramenta da coletividade, embora virtual, ela aconteça. Uma coisa que a gente já conversou, né, Ana, em outra ocasião, é só a gente ter muito cuidado, né, em como oferecer esse material, porque muitas uhum. vezes a gente está, né, ferindo os direitos autorais, né? Sim, Temos que com ter, certeza. isso faz parte, inclusive, da curadoria, né? Então, a circulação de PDFs, né, de livros, às vezes os compartilhamentos, né? A Companhia das Letras emitiu um comunicado muito esclarecedor dessa questão, né? O que pode, o que não pode, né? Então, e às vezes a intenção da pessoa não é prejudicar os autores, as editoras, mas a gente tem que pensar que sim prejudica, porque uma vez que não tem o consumo e as livrarias estão fechadas, né? Uhum. Há um retrocesso no sentido das vendas, né? A gente não vai ter mercado editorial, livreiro, para novas publicações, né? Então, ter muito cuidado com essa questão dos direitos autorais também, né? E há E aí? formas de se fazer isso, de circular a leitura, né? As próprias editoras têm disponibilizado alguns livros, né, de forma Uhum. gratuita. E mesmo nós, autores, temos gravado algumas Sim, leituras, né, naquela expectativa de que conversava muito isso há algum tempo atrás com a Ana Elizabeth Costa Drapina, que assim, a gente falava assim, mas aí será que as pessoas vão deixar de querer ter o livro? E aí a Anne falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela falou assim: quem já tem o hábito de comprar livros, pelo contrário, vai querer ter aquele livro. E quem não tem, já não tinha mesmo. Né? Então, é claro que no momento desse, como a gente está passando, tem uma questão de um acolhimento, né? Mas a gente não pode simplesmente, eu vou fotografar o livro de um autor e vou disponibilizar, porque eu vou estar prejudicando a cadeia produtiva do livro. O editor que investiu, né, para que aquele livro fosse uhum, publicado, porque não é barato publicar um livro, né? O escritor que recebe direito autoral, muitas vezes o ilustrador que também recebe direito autoral, enfim. É todo um trabalho de conscientização que a gente precisa, né? Eu me recordo que uma vez achavam que os escritores ganhavam o dinheiro inteiro de um livro, né? E a gente precisou explicar que não, que era um oh, percentual. Opa, se fosse assim, né? Enfim. Então, são educações, né? São essas formações, né? Vamos pegar e brincando com o título, né? uhum, Nossa, nessas uhum, formações que a gente vai dando para o outro mesmo, dele entender, né? Que o próprio professor, enquanto ética, qual é a ética de cada um, né? Qual é a ética que a gente tem diante do trabalho do outro, do cuidado com o outro, né? Assim, tenho tentado cada vez mais me colocar no lugar do outro para pensar, né, o que vai dentro, né, daquela cabeça, enfim, não é um trabalho simples, mas é possível a gente começar a tentar fazer isso para que tenha esse cuidado com o trabalho de todo mundo, né? Muito uhum. bem lembrada essa sua colocação. Acredita que a gente só tem 6 minutos? Ixi, A Ângela
tá aí a Ângela, que tinha um trabalho lindo chamado Projeto Jurujuba, que ela pediu para eu contar uma história. Vou falar para ela que, Ângela, eu vou achar um jeito de um dia contar essa história, né, que aí acho que vale uma live para contar esse projeto. Eu contei há pouco tempo numa palestra, que foi um projeto que misturou gente, né, não, que fala língua portuguesa ao redor, né, de outros países, assim, ao redor do mundo, né? Então juntou gente de muitos lugares. Mas aí vale a pena um momento só para isso, né? Mas Sim, aí, sim, então, o dessa que que eu vou te... comunicação virtual, né? Sim, foi um projeto que aconteceu em 2013, 2014, então foi uma coisa antes de tudo isso, né? Tava ali Sim, à frente, né? Agora ele estaria aí dando super certo também, né? Mas vai, mais uma vez eu vou voltar. É a vontade de cada um de fazer um trabalho bonito. Né? Você é uma professora apaixonada pelo que você faz, você acredita no seu trabalho. Você coloca o livro, a leitura literária, como uma formação daquele ser humano que está ali. E isso faz toda a diferença. E se isso não está dentro, né, de todos os meios, são as escolhas de cada um, né? Então, vou te pedir para você sim. fazer isso, uma fala. O que você gostaria de trazer para a gente aí nesses minutos finais? Sim, eu acho que eu vou terminar. Ontem eu participei de um outro encontro e vou terminar com uma fala semelhante, assim, no sentido de que nós, né, mediadores de leitura, não podemos nos sentir sozinhos. Eu sei que a gente se Uhum. sente, né, muitas vezes, né, parece que ninguém nos acompanha, né? Mas nós estamos um pouco espalhados por aí, né? Verdade. E somos poucos, mas muito necessários, né? Ainda mais nesse momento, assim, de instabilidade. E é muito importante esses espaços, assim, de conversa que a gente está fazendo, né? Para trocar ideias mesmo, e sempre me coloco à disposição, né? Quem quiser me escrever, tenho alguns materiais de quando eu trabalhava no ensino fundamental, principalmente, porque a gente precisa se fortalecer enquanto Sim. rede de mediadores, né? E para pensar atividades, sugestões de livros também, né? Os autores os autores de literatura para a infância, né, por esse caminho aí Uhum. de feira, eles são muito generosos, né, na sua grande maioria, então, né, podem também ser uma fonte aí de acesso, né, estudar é muito importante também, né, Sim. buscar referenciais de pessoas que estão pensando a questão da leitura literária. Essa coleção da Pulo do Gato, né, que é o Gato Letrado, é maravilhosa, né, nesse sentido. Tem um livro da Projeto também muito bom, que é voltado para os anos iniciais. Então, é isso, a gente vamos com calma aí e nos fortalecendo. Obrigada, É Ana. verdade. Imagina. E é isso, né? A gente tem que se fortalecer. E como é que a gente se fortalece? É criando redes, né? A gente ter essa rede de mediadores, né? Ali, a Alessandra Rosca falando, né? É isso aí, Ali. Tem que ter essa rede mesmo para a gente se fortalecer. A gente tem que trocar, a gente tem que estudar. Não dá para parar de estudar, né? A gente tem que buscar cada vez mais assim quem é que está fazendo, mas a gente tem que sair. Eu vou repetir isso, que está na minha cabeça. A gente tem que sair do local de espectador para um local de agente. Não dá mais para falar, ai, Ana Paula Secato é uma professora maravilhosa. Tá, e o que, que eu tenho que fazer também para ser uma professora maravilhosa, né? Então, cada um buscar dentro do seu espaço, né? Aumentar esse trabalho, tá? Estão me pedindo aqui, monta um grupo, Ana. Tenho pensado, né? Eu fiz oficina com grupos durante muitos anos, depois comecei a fazer trabalhos isolados, mas tem muita gente está me pedindo isso. Quando muita gente começa a me pedir, eu já começo a prestar atenção de novo. Mas a gente pode pensar nisso, né? De montar um grupo para a gente se fortalecer e continuar aqui nesses encontros virtuais, que é o que está possível no momento. Então, Ana, te agradecer Verdade. muito por você estar aqui, né? Compartilhando aí todo esse ensinamento, todos esses seus estudos, né, suas reflexões, que aqui a gente compartilha reflexão, né?
Essa é a verdade. E agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente, né? E dizer que quarta-feira que vem estaremos aqui firme e forte, né? Continuando aqui os debates das lives de quarta, né? Então, ó, Muito bem. um beijo grande, se Beijo. cuida, né? Também. E vai passar. Em algum Vai momento passar. vai passar. Força. Um beijo, querida. Muito obrigada, tá? E Beijo. obrigada a Beijo para todo todos. mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.